Saudações culturais, estamos aqui mais uma vez, a terceira live consecutiva aqui no Espaço Cultural do Florescer, Coletivo Florescer, que é ligado diretamente à nossa sede da Associação Dança Criciúma. O meu nome é Maxwell Sandeflor, sou presidente da Associação Dança Criciúma e estarei ministrando essa palestra virtual em dois canais. Um aqui, diretamente, que vai ser editado e colocado no canal do YouTube da Associação Dança Criciúma, e aqui a live, aqui nessa câmera aqui, com a live que está sendo transmitida pelo Instagram da SDC. A nossa palestra tem um título Elaboração de Projetos e Produção Cultural. É uma contrapartida social do projeto TREM. Esse projeto foi selecionado pelo edital Elizabeth André de apoio à cultura da Fundação Catarinense de Cultura do Governo do Estado de Santa Catarina. Bom, eu sou produtor cultural da Unesc, da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Eu sou mestrando em Educação pelo PPGE e tenho uma especialização em gestão de projetos. Tenho a experiência de trabalhar com eventos na linguagem do hip hop, na linguagem da dança, contribuir também nas produções de exposição de arte, inclusive para duas artistas atualmente também contempladas pelo Elizabeth André, uma delas minha esposa, que está aqui nos auxiliando na produção de comunicação digital desse projeto, que ela fez um projeto de produção de exposição de arte, também a professora Angélica Niemeyer. Será que tem que tocar o Vamos falar um pouquinho então sobre a introdução do que é produção cultural. É um empreendimento cultural que consiste em um conjunto de ações interrelacionadas e coordenadas para o alcance de objetivos e resultados. E agora é importante esse destaque dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo. Então, sempre quando você iniciar uma proposta de projeto, você tem que pensar quanto que eu vou gastar. Ou ainda melhor, o que o edital tem para propor. Se o edital de prêmio, ele vai dizer exatamente qual é o valor que tem para um determinado segmento. Um projeto de 10 mil, então qual é a tua proposta que vai encaixar com o seu objetivo para alcançar suas metas, seus objetivos, que suporte o gasto de 10 mil reais. Agora vamos supor se você vai escrever para o PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Estado de Santa Catarina. Bom, você pode aí sim escrever com possibilidade de captação de recursos, e aí você faz um projeto maior, de 200, 400, 500, 800 mil. Tudo vai depender da proposta que você aí vai estar colocando como meta. E importante frisar, dentro de um tempo. Qual é o cronograma do seu projeto? Ele vai demorar quanto tempo para você entregar o seu serviço, o seu produto? Por exemplo, nós estamos aqui executando o projeto TREM, essa daqui é uma contrapartida social, e nós estamos basicamente ainda com um mês para finalizar dentro do cronograma do projeto, que no caso é de 6 meses. Vamos então para algo que eu aprendi na especialização de gerenciamento de projetos. Se chama, a maioria das disciplinas eram linkadas com o PMBOK. O PMBOK é um guia de conhecimento e gerenciamento de projetos. Para quem não conhece o PMBOK, ele fornece diretrizes, conceitos para o gerenciamento de projetos individuais
ou coletivos. E a partir dele você consegue ter um entendimento melhor e corre menos risco do seu projeto fracassar, ou seja, ele corre menos risco de não acontecer. Tive o privilégio de conhecer vários proponentes que sempre conseguem entregar o seu projeto, mas também conheci alguns proponentes que não conseguiram entregar as suas propostas e que fizeram diversas adaptações. E ao adaptar, aí vai caber, né, uma comissão, um comitê, de aprovar ou não esse relatório, ou aprovar com ressalvas. Isso pode causar alguns impedimentos futuros para que esse proponente não venha mais nem concorrer, ou seja, ele na instância municipal, estadual ou federal. O objetivo desse PMBOK, desse Guia de Gerenciamento de Projetos, né, é desenvolver conhecimentos básicos de processos, habilidades, ferramentas técnicas, impactando significativamente o sucesso do projeto. Falei sobre tempo do projeto. Essa inter-relação do projeto é um processo, ou seja, ele tem um início. Ele começa com uma ideia, então depois ele passa por um planejamento. Você tem esse início desse projeto, você escreve, depois você vai planejar como é que eu vou desenvolver esse projeto. Depois você vai executar. Aprovou, ok, aprovou o seu projeto na Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que voltou esse ano e voltou com um novo decreto de fomento um pouco mais amplo, inclusive integrado. Inclusive esse decreto ele vai estar regendo a Lei Paulo Gustavo também. Então você vai lá, inicia, planeja, executa, depois você vai controlar, você vai controlando. Essa meta eu consegui executar, vou para a segunda meta, vou para a terceira meta e assim até chegar à última meta do seu projeto. E ao mesmo tempo você vai estar controlando. Controle de tempo. Vocês não podem deixar executar o projeto faltando 15 dias. O risco é muito alto de você não conseguir executar esse projeto com tanta qualidade. Então a entrega do seu produto, do seu serviço, tem que ser com qualidade. Então sempre se preocupem de fazer sempre as propostas de execução o quanto antes. Não deixe para a última hora. Isso tem a ver com o controle e a avaliação, se você está entregando um produto ou serviço de boa ou de má qualidade. E aí você encerra, entrega o relatório técnico e financeiro. Tem alguns editais de prêmio que não precisa entregar o relatório financeiro, e já foi há algum tempo atrás, inclusive nesse edital que nós estamos executando pelo edital de Elizabeth Andrew de Incentivo à Cultura, né, 3 anos atrás não precisava um relatório financeiro, hoje já precisa. Então, ao encerrar as últimas etapas do seu projeto, você vai ter que se preparar para um relatório. E o relatório não pode ser um relatório da sua cabeça. Acho que tem que ser assim, assim, e pronto. Dei uns print na tela e tá aqui, comprovei. Não. Existe um modelo de relatório a seguir, que ele é anexado ao edital que você tem que seguir esse modelo de relatório. A exemplo do Elizabeth Andrew de Apoio à Cultura, nós temos um formulário de o que você desenvolveu. Essas são os seus objetivos, como você cumpriu em cada objetivo que você apresenta. Tem um cronograma de execução. Como você executou essas etapas? De que maneira? E aí comprova. Então, para quem trabalha com projeto, é normal a gente falar sobre escopo. O que é o escopo?
que se assemelha muito ao objeto do projeto. O escopo ele se refere àquilo que se pretende atingir. O seu alvo, ela veio de uma palavra grega que é skopos, que significa aquele que vigia, aquele que protege. Então esse ato de vigiar, ele está relacionado naquele ciclo de vida do projeto, que ele se encerra, ele termina. Então ele termina entregando o relatório. Mas esse ato de vigiar, que é o skopos, é o ato de cuidar de como é que está se saindo o projeto. O que eu tenho que fazer, o que falta de fazer ainda com as propostas, e de que maneira eu vou fazer. De uma melhor maneira, de uma maneira que você entrega, novamente eu vou repetir essa palavra, o seu produto e serviço de qualidade. Planejamento do escopo. O planejamento de escopo, ele está relacionado com o pensar antes. Você planeja o seu projeto, você pensa ele, tira do papel e agora você coloca as suas etapas, 1, 2 e 3. Bom, na etapa 1 eu vou preparar todos os meus cards, toda a minha comunicação digital, já vou deixar preparado. Na segunda parte, vou definir data de execução, compartilhar com a minha equipe técnica essa data, e a etapa 3 é a produção dessa sua ação cultural, que aí culmina ou numa exposição, ou na entrega do livro, ou na ação de uma ação específica, um sarau, evento de dança, e por aí vai. E pensar detalhadamente necessita um planejamento adequado. E como planejar? Onde estamos hoje? O que desejamos chegar? Para que faremos chegar nesse ponto desejado de uma maneira eficaz. Então a gente está aqui no ponto 1 e nós queremos chegar no ponto 3. E temos que passar pelo ponto 2, que é basicamente esse trâmite de preparar algo para. E se preparar algo, como a gente se fala muito entre os produtores culturais, é preparar muito bem os bastidores. O que são esses bastidores? O produtor cultural, o auxiliar de produção, ele se preocupa entre as linhas. Essas entrelinhas é um figurino, para o dançarino, é a sua comunicação digital, como é que vai produzir, pensar para comunicar esse seu espetáculo, seja ele na linguagem do teatro ou na linguagem da dança. Esse 2 que está no meio, basicamente é a pré-produção e não a produção final. Não se constitui um livro de um dia para o outro, precisa pesquisa. Precisa entregar para um designer, fazer a capa do livro. Precisa de um diagramador, que vai ter que trabalhar contigo muitas e muitas horas. Vai, volta, esse é o processo 2. Porque o 1 é esse planejamento, é escrita do projeto, tirar o projeto da ideia, escrever, planejou. O 2 é tudo isso, são os bastidores, é a preparação. É a preparação já para a entrega dessa realização, que é muito importante. E aí a gente consegue chegar nesse ponto desejado. Então, e por que de tudo isso? Justamente para reduzir os impactos de mudança.
Nós estamos fazendo uma live hoje, a live anterior, que nós fizemos às 19 horas, aqui com o André Tavares, a Perfo Palestras, foi um resultado de um impacto. Por causa da internet, nós não conseguimos deixar registrado a Perfo Palestra dele, pela nossa rede social. Então deu um problema na internet, a gente não conseguiu, faltou a bateria, a gente tentou voltar e não deu certo. Então nós tivemos que escrever, pedimos autorização para a COA autorizou. Sorte nossa que nós tivemos um recurso que não estava sendo esperado, nós tivemos um recurso que não foi cobrado, taxas bancárias. Então nós conseguimos economizar o dinheiro, pedimos autorização para a COA, olha só, tem que pedir autorização para a COA para poder adaptar o seu projeto. Então nós fizemos uma adaptação. Então a Perfo Palestra, voltamos a fazer a Perfo Palestras e ainda vamos editar. Então conseguimos um recurso para editar. Essa câmera aqui também está sendo editada, estamos contratando um produtor audiovisual, que é o Cauil, e vai preparar para nós essa edição nessa câmera aqui, que eu estou me direcionando. E aqui está sendo feita a live, que está sendo transmitida aí para vocês no canal do Instagram. Então, é importante do planejamento dar esse norte, né? Dar essas direções para que não tenhamos tanto impacto. Eu até falei para o André Tavares também ele é produtor cultural do Duplo Balanço, que no dia se nós tivéssemos previsto, olha só a importância do planejamento, se nós tivéssemos previsto na planilha orçamentária um gasto com Wi-Fi, certo? Dava para contratar uma empresa, contratávamos um Wi-Fi, distribuía para todos, né, os participantes da ação cultural Duplo Balanço. Nós íamos ter um resultado mais positivo, porque todo mundo ia ter a senha, ia disparar automaticamente os vídeos, etc. E não ia acontecer esse impacto negativo que foi de não poder ter gravado no dia essa palestra. Por isso que nós voltamos a fazê-la hoje, aqui na SDC. E hoje a gente encerra, né, várias ações dos projetos com ciclo de palestra. A gente teve três palestras, né? A Perfo Palestra do André, a minha que conduzi de forma coletiva e compartilhada com alguns pioneiros, né, que se chamou a SOS Dance, e agora essa que é a contrapartida associada ao projeto Trem, que é sobre elaboração de projetos e produção cultural. Uma outra coisa que é importante no projeto, na produção cultural, é saber identificar o seu público. Eu vou oferecer as oficinas de dança para quem? O conhecer o seu público é fundamental, porque se você não conhece o seu público, você pode correr o risco de oferecer uma oficina e não ter ninguém. Então é importante você fazer um bom alinhamento no seu local, no seu território, para que realmente essa oficina vai trazer um público ou não. Então nós pelo menos aqui no Projeto Trem, nós tivemos que se aproximar um pouquinho mais da associação do bairro da Vila Zulema, que é a associação do Conselho Comunitário da Vila Zulema, que é onde a gente consegue comunicar de uma maneira mais eficaz as nossas ações, e assim eles passam para as famílias de interesse que queiram participar das oficinas de danças urbanas que acontecem bem aqui nesse local. Esse local que é um fundo de quintal, que é uma sala de dança, né? Aqui tem um espelho aqui, que é um espaço de troca de saberes, fazeres, é um palco
já teve espetáculos de dança, inclusive do Maneca, que é meu irmão que reside nessa casa. É uma casa de cultura, é uma casa adaptada, e é uma casa de cultura, e é uma casa de hip hop. É uma casa de hip hop porque ela trabalha com a linguagem do hip hop. E ela tem essa identidade. Está aqui grafitado, Florescer. Eu peço para que virem a câmera. Pode acompanhar aqui. Então aqui tem o grafite com identidade, Florescer. Aqui todos os 3 painéis têm identidade de Florescer. Aqui. Então esse espaço todo é o espaço cultural Florescer, que eu falei, é uma casa adaptada, é uma casa de cultura, é uma casa de cultura hip hop. Então a gente volta aqui para dar continuidade, só para contextualizar onde é que nós estamos e dizer que os grafites também foram frutos de projetos. Foram frutos de projetos contemplados, ora pelo Aldir Blanc. Eu acho que eu queria que vocês filmassem também a estrutura metálica. Essa estrutura metálica também foi por meio de um edital, certo? Que foi de manutenção de espaço cultural. Então, isso aqui só aconteceu, essa estrutura aqui, porque ela era tudo aberta, por causa do edital Aldir Blanc 2020. Então, nossa gratidão a todos os deputados, principalmente os deputados federais, que acolheram a demanda dos fazedores de cultura que naquela época estavam passando necessidade, principalmente aqueles que sobrevivem da cultura, que não conseguiram mais fazer as suas entregas de trabalho. Então, esses deputados federais, a nossa gratidão aí, todos conseguiram fazer essa militância desse projeto. E aí eu linko aí com o que nós tínhamos conversado na palestra anterior, de que hip hop também é política. É valorizar os processos políticos, os processos de institucionalização de políticas públicas, como foi o Aldir Blanc, que agora vai vir o Aldir Blanc 2, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, que é o maior avanço da cultura, que é o fundo a fundo, que é a lei Paulo Gustavo, que vai acontecer nesses meses aí, que está acontecendo várias e várias oitivas, vários fóruns, e que tanto a sociedade civil quanto o governamental, né, estão se mobilizando para que recebam esse recurso. Então é importante lembrar que, voltando ao escopo, são algumas palavras que nós temos que funilar, né? São alguns pontos de interrogação. Nós funilamos em 5 perguntas. O que você quer fazer? Para onde? Para quem? Para quê? E em que tempo? Se vocês, produtores culturais, se vocês, artistas, conseguirem responder essas 5 perguntas, vocês conseguem apresentar uma excelente proposta, um excelente escopo de projeto. Então eu vou dar aqui um exemplo. Então, o que fazer? Um exemplo de escopo simples, de 4 linhas. O que fazer? Realizar 3 espetáculos de dança em escolas públicas. Então o que eu vou fazer? Eu vou realizar 3 espetáculos de dança. Aonde? Agora vem aonde? Em escolas públicas. Pode especificar um pouco mais. Escolas públicas de qual município? Município de Criciúma, do estado de Santa Catarina. Então eu já tenho o que fazer e aonde. Para quem? Vem aquela situação, qual é o teu público? Então, para quem? Para crianças, adolescentes e estudantes dessas escolas. Então especifica. Estudantes. De que idade? O público é infantil.
De 5 a 9 anos. Ok. Então vai lá. Então especifica também a idade, é importante. Então eu já tenho para quem? Para quê? Para fortalecer. Né? Então, aí eu coloco por meio da linguagem, da dança. Aí para quê? Fortalecendo a convivência familiar e comunitária. Certo? Porque pode fazer na escola, não precisa nem ser do horário de aula. Pode ser o horário ao contrário e ainda mais trazendo a sua família para a escola para prestigiar esse espetáculo de dança. Então, por isso, tu coloca para quê? Para fortalecer a convivência familiar e comunitária. Então, vamos abrir essa escola e também atender a comunidade por meio desse espetáculo de dança. Ok. Mas agora, respondendo a última pergunta. Em que tempo? Então, tu vai realizar esses 3 espetáculos e aí tu vai dizer em qual tempo. No período de 2 meses. Então, você tem 2 meses para realizar o espetáculo. Então, você tem aí o escopo respondendo as 5 perguntas. O que fazer, para onde, para quem, para quê e em que tempo. E os requisitos assim, para ter uma boa produção cultural, né? Os objetivos sempre claros, basicamente todos os editais de cultura, eles pedem quais são os objetivos. Os objetivos têm que ficar claros. Né? Dependendo do edital, eles pedem objetivo e metas. Então, vamos se preocupar em linkar o seu objetivo, que é uma ação, e depois esse objetivo ele vai ter que virar uma meta. Aí você quantifica. Agora, quando não tem meta no formulário, eu sugiro o seguinte: você coloca o objetivo, quantificativo. Então, vamos... Um exemplo. Não tem meta na planilha, no formulário de inscrição. Então, vamos lá. Então um dos objetivos é realizar 3, aí quantifica. 3 perfopalestras em 3 escolas públicas do município de Criciúma. É um objetivo específico. Eu quantifiquei. Agora no formulário tem objetivos específicos e tem metas. Ok. Então vai lá, então meu objetivo específico, mas bem específico. Realizar perfopalestras na linguagem do hip hop. Ok, então esse é o objetivo específico, uma ação. Agora, na meta você vai quantificar. Realizar 3 perfopalestras em 3 escolas. Certo? Então você vai quantificar. Realizar 3 perfopalestras. Eu quantifiquei. Certo? Então essa é a diferença entre objetivos e metas. Ou objetivo que coloca a quantidade, que é mais interessante, vai depender do formulário. Os resultados da produção têm que ser executados positivos e que sejam realmente uma boa entrega, né? Principalmente para o seu público que você definiu. Se o meu público é criança, adolescente ou é jovem, então você entrega para esse público da melhor maneira. Meu público também são os meus seguidores, né? Hoje nós temos aí 6.000 seguidores no nosso Instagram. Então, uma das nossas metas aqui é fazer a entrega para quem nos segue. Seguindo, pode compartilhar essa live sobre produção cultural. E aí nós conseguimos aí atingir o nosso público virtual. Que não estão aqui na Vila Zulema, não estão aqui em Criciúma, mas também nos seguem em outros canais. E aí pode acessar também essa informação por meio da live. Agora vamos falar assim, né, como colocar a sua ideia no papel. Às vezes o produtor, o artista,
tem várias ideias incríveis, né? E fala e... Ah, eu quero fazer isso, ok. Tá, mas você coloca no papel? Você escreve? Então tem um hábito de escrever. Ah, eu sou mais digital, então escreva no celular, naquelas notas, né? Coloca na notas, vai escrevendo. Né? As pessoas agora estão utilizando muito isso, né? Ah, eu estou anotando, eu anoto no WhatsApp, eu queria um grupo, é ele e ele mesmo. Então vai lá e vai anotando coisas. Então tem inúmeras maneiras de você anotar as suas ideias. E às vezes tu acorda no meio da noite, você tem uma ideia incrível e se esquece e acorda e você se esquece. Puxa vida, eu tive uma ideia e eu perdi essa ideia e esqueci. Né? Chegou até a sonhar com a ideia. Puxa vida, então, cara, não perca a sua ideia. Teve a ideia, corra, digita no celular as suas ideias, deixa ela salva, porque depois você vai tirá-las da gaveta. Como a Ana Bertolina coloca, né? Tem um projeto que se chama, acho que é Gaveta. Eu achei incrível essa identidade, essa proposta. Gaveta Criativa, eu acho que é isso. Depois ela vai me corrigir se eu acertei ou não. É Gaveta Criativa. Né? Que tira essas ideias da gaveta, né? Ou tira do celular essa ideia e coloca numa outra formatação, que é a formatação de projeto, onde você tem um escopo, né, que é um objeto, tem os objetivos, tem as metas, tem um cronograma, tem uma justificativa, tem uma identificação de público, tem uma contrapartida social. Puxa vida, o que eu vou fazer agora? Preciso de uma contrapartida social, o que eu vou fazer? O que eu posso entregar além do meu livro? O que eu posso entregar além da minha exposição de arte? Então, tudo isso é tirar a ideia do papel, anotar, compartilhar. Tem uma anotação aqui que eu fiz, né? Compartilhe. Aceite a opinião dos outros, aceite esse ato de compartilhar a sua ideia. Porque às vezes a sua ideia somada com outro, compartilhada com outro, pode surgir a resposta da sua dúvida sobre essa contrapartida social que tu não conseguiu visualizar. Certo? Então, compartilhe a sua ideia. E é claro, né, para tirar, depois que você fez o seu projeto, você vai ter que submeter a um edital público, né, que aí vão precisar o quê? De recurso financeiro. O recurso financeiro, né, é o apoio, é o suporte, é o fomento. Você consegue conseguir por meio do edital público, ou você consegue conseguir por um patrocinador. Pode ser uma instituição, né? Pode ser uma instituição que apoiou a sua ideia e ela vai investir nisso. A instituição teve uma boa ideia, apresenta para uma instituição, a instituição vai escrever o projeto para você e também vai captar esse recurso. Né? Você entra com a sua ideia, está aqui o projeto, eu gostaria de executar na sua instituição. O diretor, o presidente dessa associação, ele gostou da ideia, vamos executar. Né? E aí contrata, né, o artista que deu a ideia. Certo? Então ele vai ser contratado para isso, para executar, sei lá, oficina de teatro, ou espetáculo de teatro. Certo, pessoal? Então, não fiquem presos apenas em editais. Né? Tem outras formas, patrocínio direto de empresa, e tem a circulação de espetáculo também aí, cobrando ingresso, ou vendendo o seu espetáculo, vendendo o seu livro, vendendo o seu espetáculo para universidades, para as prefeituras, e por aí vai, gente. Não fiquem presos apenas em editais.
E claro, agora voltando aqui para o produtor cultural, a gente está falando sobre produção cultural, né, falando bastante sobre elaboração de projetos, falar um pouco sobre produção cultural, agora aqui, para essa câmera, né, que o produtor cultural ele tem que exercer um papel de liderança, né? E o papel de liderança é gerenciar um grupo de pessoas. Que o produtor cultural ele não vai fazer sozinho a sua proposta. Ele tem que ter uma equipe e tem que valorizar a equipe, né? Cada um vai receber o seu recurso. Se tem um recurso, seja ele pequeno, médio ou grande, vai ter que contratar uma equipe técnica para executar. Principalmente se o projeto é grande. Se o projeto é grande, tem muitas ações, contrata uma equipe e vamos dividir funções, né? Então, além da valorização, é fazer que esse grupo, cada membro desse grupo, gere os resultados. Olha, se eu estou contratando um designer, certo? Então, eu espero que ele entregue a melhor criação possível, né, desse meu produto que eu quero que as pessoas visualizem na rede social, ou num banner, ou numa parede pintada. Então ela vai querer o melhor serviço, né, um serviço de excelência desse designer. Cabe o líder, né, o gestor de projetos, né, ter uma liderança, exercer uma boa liderança na sua equipe técnica, para que todos executem realmente com uma forma de qualidade as suas funções que foram ali especificadas no projeto. Seja ele um designer, diagramador, auxiliar de produção, palestrante, oficineiro, e por aí vai. Agora já estou aqui, já estão dizendo que eu já estou passando da minha hora, então eu vou passar alguns tópicos. E eu quero convidar todos aí que estão assistindo a nossa live. Amanhã acontece o 4º Fórum Integrado de Cultura, então é um convite para vocês, que é um momento importante, democrático, espero que viemos construir de uma forma coletiva o plano de ação da Lei Paulo Gustavo. Então esse processo democrático, esse processo participativo da sociedade civil junto com o governamental é importante, porque ela que vai definir, ela que vai desenhar o edital. Então isso é tornar possível o ciclo de políticas públicas, né? Ou seja, tem uma política pública já institucionalizada, que é a LPG, e aí tem os seus decretos que falam de que precisa ter a participação da sociedade civil, dos agentes culturais do seu município, do seu estado, e que para que venham definir, né, esse plano de ação, que são as metas e ações que vai reger esse edital. Queria dizer para todo o criciumense, né, como nós estamos fazendo essa live aqui do bairro Vila Zulema, município de Criciúma, que nós estamos para receber um recurso de R$1.750.724,29. Então não percam essa oportunidade, você agente cultural, você que é do audiovisual e você também que é de outras linguagens artísticas, culturais, que vai também ter para as outras linguagens esse recurso, esse fomento. Então venham participar desse fórum para a gente debater as melhores ideias, as melhores propostas para os agentes culturais, para as instituições, para os coletivos de cultura da nossa cidade de Criciúma. Então, temos ainda quanto tempo aí, produção? Fechou 40 minutos, mas não posso deixar aqui de fazer um registro. Tá aqui Santa Catarina, só para finalizar, Santa Catarina
estão também trabalhando aí nas suas oitivas. Oitivas é o processo de escuta, né, desses agentes culturais. Então está para ser lançado aí um edital ou editais no valor de 59 milhões. Então, além do recurso da sua cidade, tem a sua possibilidade de você participar também do edital da Lei Paulo Gustavo, né, LPG estadual. Né? Então você tem essas duas possibilidades. E uma coisa que eu destaco, que não existe impedimento no decreto do LAB, onde impossibilite o conselheiro de cultura participar desses editais. Então eu gostaria de deixar esse registro nessa palestra, porque às vezes muitos artistas gostariam de fazer parte do conselho, contribuir com as políticas públicas, mas existiam esses impedimentos, principalmente no estado de Santa Catarina, que já tinha um julgado, né, um processo já julgado no Tribunal de Contas, e que aí muitos gestores não lançavam o seu edital com essa premissa do conselheiro participar. Então, agora com esse decreto, né, que é o decreto 11.525, né, ele não coloca nada, não existe nenhum tipo de impedimento. Então, né, dentro da lei complementar 195. E agora, só finalizando, queria fazer um destaque aqui no artigo 8, que o artigo 8, que são para as outras linguagens, né, fora a lei do audiovisual, né, que esse recurso é um dinheiro retido do fundo do audiovisual, que aí ela se preocupou também em atingir também outras linguagens, lá no seu artigo 8. Só no artigo 8, né, ela possibilita o apoio de desenvolvimento de atividades de economia criativa, economia solidária, apoio para agentes culturais, produções, manifestações culturais, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, a exemplo como esse, e aí incluindo várias atividades de várias linguagens, né, seja ela dança, coletivos de cultura, capoeira, quilombolas, hip hop, olha só, colocaram aqui no inciso 9, hip hop, funk, dança, circo, livro, literatura, entre outros. Criciúma, para o artigo 8, tem 504 mil reais. Santa Catarina, 15.799 mil reais. Então, vamos aproveitar todo esse momento e vamos participar dos editais, vamos escrever projetos, e aqui fica meu agradecimento a toda a equipe técnica aqui que nos acompanhou nos bastidores. Agradeço aí André, Andressa, a Gabi também está aí, o Cauí, o Maneca também, aqui da nossa rede Associação Dança Criciúma, ASDC, desde 2008 fundada. E aí mais um agradecimento à Fundação Catarinense de Cultura do Governo do Estado de Santa Catarina, que nos permitiu participar desse edital Elizabethiana de Incentivo à Cultura, edição 2022. Muito obrigado e até uma próxima vez.